bom dia, bom sábado para vocês. Me coloque aqui no comentário quem está feliz que a gente voltou com o nosso Intio Vídeo. Eu estou muito feliz e a gente está muito legal, né, Aline? A gente fica aqui esperando o Intio passar para poder entrar, tá muito legal. Adoro essa musiquinha. Eu gosto da nossa musiquinha, não tem jeito, gente. Nossa, pegar meu chá, né? A Aline está com o chá dela na mão, deixa eu pegar o meu também. Sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines. É muito bom estar aqui com vocês todos os sábados, esse mesmo horário, 9 horas da manhã, trazendo esses princípios bíblicos, né, para que você possa empreender. Eu estou aqui com o meu chá de peppermint, está bem gostoso esse chazinho. A Aline também está com o chá dela aí. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Feliz sábado. Estou com meu chazinho aqui de pêssego, de frutinha, né, para variar. E estou muito feliz de estar aqui com o nosso episódio de número 35. Uau, muito legal, muito legal. E a gente está com um estudo aqui bem interessante, Line, porque a gente está acompanhando o que está acontecendo na comunidade no mês de dezembro, né? Então a gente começou a trazer esse assunto nas lives, está trazendo para o Clube de Avanço e aqui também para o Chá das Alines, né? Não vai ficar diferente. É isso aí, Aline, eu estou muito feliz também. Quero te dar os parabéns, né? Passou seu aniversário, então vamos dar os parabéns aqui também no Chá das Alines, né? E, Aline, também estou muito feliz, né? Porque esse ano, né, um ano que a gente, 2025, né, um ano que a gente está fazendo esse chá aqui, é um ano que a gente começou a nossa empresa, que a gente está aí com vários serviços, né, oferecendo para a nossa comunidade, ajudando. E você falou que agora é clube de avanço, a gente tem o nosso clube de avanço, olha que bênção, Deus é muito bom. Ali eu estava conversando até com uma pessoa esses dias sobre parceria, e eu estava falando da nossa parceria, né? Como que quando a gente tem valores, missão, né? Tudo isso conectado, como que Deus abençoa e como que a gente consegue, como que as coisas se multiplicam, né? E a gente pode ver na comunidade das Alines, né? A gente tem o chá, a gente tem live, a gente tem o clube de avanço, tem o MBA, tem vários serviços, né, que a gente está oferecendo aqui dentro. Então, olha, você que está aqui com a gente, não fique de fora dessa comunidade. Se você tem uma empresa de cleaning ou deseja ter, a comunidade das Alines é o lugar para você. Uau, que isso, hein? Que até rimou? Se tivesse ensaiado, não tinha dado tanto certo. Muito bom. Gente, muito bom. Line, hoje a gente vai falar sobre liderança com propósito, né? A gente, como a gente estava falando, né? A gente tem trabalhado esse tema, né? Na live, a gente começou segunda, acho que 2 semanas atrás. Trouxe para o clube, vamos trazer todo um trabalho, né? Nas segundas-feiras de dezembro, ali na sala do Zoom, no Clube do Avanço. E eu estava com essa questão no coração, né? Você mencionou na live, numa das lives que passou sobre gratidão, né? E aí eu falei assim, o que mais, né, que a gente precisa para a gente encerrar esse ano, né, com mais clareza, com direção, né? E me veio, né, no coração as questões que a gente tem como empreendedor. A gente tem que ter a gratidão até onde a gente chegou, que a gente tem conquistado, e gratidão também pelos desafios, né? Porque isso é que molda a gente, desenvolve a gente, e a gente precisa da resiliência, né? A resiliência para a gente superar cada desafio. E uma coisa que não pode faltar definitivamente é a visão. Ter uma visão clara, seja a visão de futuro da empresa a longo prazo, mas uma visão também ali, como que vai ser o final de ano aqui para a minha empresa, para a minha vida, como que vai ser, o que eu, né, analisar, porque a gente não pode jogar a toalha e de falar, né, voltar para aquelas tradições de tipo assim, dia 1º de 2026 a gente começa a fazer algo. Então, não, ano que vem vai ser diferente. Não, agora. Né? Então, por isso esse tema. E a história de Neemias, né? Um líder que, quando eu comecei a ler e a estudar, a trazer para o nosso episódio aqui, falei assim, uau, é esse aqui, né? Tem várias histórias que falam de gratidão, resiliência, né? Na palavra do Senhor, de visão, mas a Neemias trouxe, a gente vai conseguir trazer pontos muito práticos, né? Sobre a liderança com propósito que Neemias teve. Você leu o texto para a gente, Line? Leio sim.
Então, o texto que você colocou aqui, que a gente escolheu, né, ali é Neemias 2, do 17 ao 18, e nos diz assim, olha: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação vergonhosa. Também lhes contei como a boa mão do meu Deus tinha estado sobre mim e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para realizar esse bom projeto. Nossa, muitos insights. Uau, exato, né? A cabeça fica assim. E a gente sempre fala, né? Recomenda para você ler o capítulo inteiro. Ontem eu estava revisando até outros capítulos anteriores. E a gente trouxe também, eu queria trazer para vocês pontos para vocês olharem e identificar de Neemias, que está no versículo 1, 4, né? Que fala do coração dele sensível em oração, também o versículo, no capítulo 6, né, 6.3, que fala do foco e visão dele, né? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Né? Então, esses pontos de Neemias, né? Então, lê todo o capítulo, né? Estuda, faça um devocional mais extenso, né? E entenda, né, o caráter de Neemias, que tipo assim, é muito inspirador e é bem prático da gente entender, né, ali nesses insights. E quem que era Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia, nessa época, né, cronologicamente falando, e ele era... O que era um copeiro, né? Não era um empregado qualquer, né? Ele era o mais próximo do rei, ele serviu o rei diretamente, então era um cargo de confiança, um cargo que ele tinha muito conforto, muitas regalias. Ele não era um escravo lá né, Era da ralé, ele era Então ele estava ali, né, no topo, na realeza. Então ele tinha acesso ao rei diretamente e aí, quando ele escuta falar, né, do que aconteceu com Jerusalém, ele se comoveu, ele sentiu aquela dor, né? E foi entrar em oração, né? Saber o que ele poderia fazer, né? O texto fala aqui, né, sobre a boa mão de Deus, então a gente consegue, no texto, já identificar os pontos que a gente quer trazer aqui. Então, essa questão dele se comover, apesar da situação que ele estava, né, de privilégio, de conforto, ele se comoveu com a dor de Israel. E o rei notou isso, né, da tristeza que ele estava. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, e a Aline trouxe uns insights bem interessantes. Você quer compartilhar com a gente, Aline? Então, quando ele chegou ali, nossa, são vários insights, né? Vamos ver se a gente vai lembrar tudo que a gente estava falando aqui antes, no nosso brainstorming, né? Mas uma das coisas é que eu vejo assim, em Neemias, é que ele era uma pessoa que ele tinha crédito ali, né? Então, a primeira coisa que a gente falou é que ele tinha crédito. Ele era uma pessoa que estava ali e quando ele pediu tudo que ele tinha que pedir, tudo que ele pediu, ele recebeu. E isso acontece quando a pessoa tem crédito, ele servia muito bem. Então, essa era uma das características dele ali. Uma outra coisa é que a gente, né, você até falou para a gente ler aqui atrás, né, do texto, falando sobre o foco, a visão dele e tal. Ele parou para orar, né? Antes, quando ele ficou sabendo a situação de Israel, ele parou para poder orar e para jejuar sobre aquilo ali. E ali, naquele momento, eu creio que Deus chamou ele para o propósito dele, né? Porque o coração dele se comoveu ali com a situação de Israel, né? Então, ele foi chamado para um propósito, e naquele momento de preparação, ele não só preparou para, Deus abençoa que ele aceite lá, eu sair daqui por uns dias para resolver. Não, ele já chegou com um plano pronto. Ele já sabia tudo que ele tinha uma listinha de tudo que ele precisava, né, para poder reconstruir Israel. Então, ele chegou lá, já estava orando, já tinha jejuado, mas ele também chegou com um plano.
Então, assim, ali, assim, e são muitos outros insights, a gente vai pegando aqui de acordo com o texto, mas, assim, é muita coisa que mostra ali o perfil dele, daquela pessoa ali realmente que serve, daquela pessoa que vai liderar, né, essa grande obra aqui mais à frente. Exato, Aline. E aí, como a gente está trazendo esses 3 pontos que a gente quer falar sobre gratidão, resiliência e visão, onde que a gente consegue identificar em Neemias que ele era grato, né? Por tudo que ele tinha, o que ele vivia, no comportamento dele, né? A gente consegue, como a Aline trouxe aí, a questão dele, no dia a dia dele, servir bem, trabalhar, dar o melhor dele, né? Ele não estava ali se sentindo melhor do que ninguém, ele simplesmente dava o melhor dele. Então, quando o rei vê a tristeza dele, ficou claro que alguma coisa estava acontecendo, né? E outra coisa, ele reconhece a mão do Senhor sobre a vida dele, né? Então, essa gratidão da gente entender de que, independente das nossas circunstâncias, sejam ela boa ou seja ela desafiadora, né? A gente ter essa conexão com o Senhor, falar assim, por que está acontecendo isso aqui? Ou então ali, né, você está meio fora, mas aquilo ali te abala, né, alguma situação de um familiar, ou a situação até às vezes de um colaborador, né, uma situação particular daquele colaborador, mas aquilo te comove, né? Então aquilo é algo que, tipo assim, você está ali responsável, você está numa situação talvez não é com você particularmente o desafio, mas você se comove com aquilo, né? Que foi o caso de Neemias. E às vezes coisas com nós mesmos, né? A gente, em vez de reclamar, vitimizar ou questionar Deus, né? Sobre por que eu, por que isso? Já venho fazendo tanto tempo isso e não consigo, né? Não, vamos buscar um lugar de gratidão, independente do que já passou, e buscar a Deus em oração, jejum, e trazer que o Senhor traga clareza, né, para o nosso momento. Neemias fez isso. E como a Aline falou, mas ele fez e agiu, né? Não fez só e esperou, né? Porque uma coisa é você esperar o tempo de Deus e agir, e Deus vai abrindo portas, outra coisa é você falar assim: estou orando, Deus não está fazendo, né? Você também não está dando um passo de fé, né? Então a gente consegue identificar essa gratidão em Neemias dessa forma bem claro. E nessa parte onde ele fala aqui de. Deixa eu voltar aqui no nosso texto. Quando a questão da resiliência, né? Não parar a obra por causa da oposição. Neemias foi um alvo de zombaria, né? De ataques, de tentativa de desânimo. E mesmo quando ele chegou ali, presente diante daquele povo com tanto desafio, ele não desistiu. Ele falou assim: esse povo não quer nada, né? Eu estou aqui, vim para ajudar, trouxe tudo que precisa. Não, ele tomou ali um papel de liderança. Ele tinha um propósito claro para estar ali, né? Ele saiu de onde ele estava com tudo que ele precisava e chegou ali para reconstruir o muro de Jerusalém. Então, ele não estava focado na dificuldade que aquele povo estava de entender, ou então na capacidade daquele povo ir adiante, acreditar que poderia sair daquela situação, porque muita gente estava ali no vitimismo, não acredito, né? Que a gente está passando por isso. Como que a pessoa, às vezes, é difícil, é desafiador, né? A gente está num lugar, tipo assim, achando que tudo acabou, que não tem mais jeito, e chegar uma pessoa, é como se a pessoa falar é fácil, fazer que é difícil, né? Aquelas situações. Mas ele não desistiu, ele trouxe direção, né, para aquele povo, ele inspirou, ele fez, né? E até que as pessoas falaram, ok, vamos fazer acontecer. E não foi de qualquer jeito, né? Foi com muito foco, né? Onde entra a parte da visão dele, foi com muito foco, ele não deixou críticas, ele não deixou dificuldade, ele não deixou tempo, circunstância, nada impedir o propósito que era de construir aquele muro, e construir em 52 dias, né? A palavra do Senhor fala que, tipo assim, foi uma coisa assim que as pessoas, né, admiravam, tipo, ficaram surpresas do resultado. E aí ele se torna, né, não só um líder ali daquela situação, mas um líder espiritual, né, na região, um líder, né, de nome, né? Ele
foi exaltado por isso, no sentido de que não foi só aquela tarefa, né? Então, ele ajudou, conectou as pessoas com Deus, né, na parte espiritual, e também ele se tornou ali um líder, né, naquela região, né? Um líder referência naquela região. Quando você estava falando ainda sobre a resiliência ali, né? Você estava explicando, um outro líder que veio também aqui na minha mente foi Moisés, né? Como Moisés também foi resiliente, né? Olha quanta oposição que Moisés teve ali do povo mesmo, né? O povo com a mentalidade escrava ali, né? Então, o povo, qualquer coisa que o povo queria voltar, que era um povo que tinha nascido na escravidão, acho que eles estavam lá escravos há 500 anos. Então, aquele povo que saiu do Egito, eles nasceram na escravidão, eles não conheciam a vida livre, né? Então, assim, foi um povo que se opôs demais, e Moisés teve que ser muito resiliente para ele poder conseguir levar aquele povo, inclusive até diante de Deus, porque Deus chegou a hora e falou assim: não, vou matar todo mundo e vamos começar só com você, porque o negócio estava complicado, né? E Moisés vai e fala com Deus, falou assim: não, se o senhor se o senhor não for com a gente, tal, então a gente não vai, ninguém vai, nem eu não vou, ninguém vai. Né? E Deus falou que não, esse aqui é o seu povo, né? O Moisés falou com Deus, né? Esse aqui é o seu povo, né? Então, assim, é os teus filhos. Então, Moisés se colocou ali resiliente de todos os lados para poder cumprir aquele propósito ali, né? Então, o líder, ele é isso, né? Às vezes, Deus deixa, às vezes não, acho que sempre, né? Deus deixa essas coisas acontecer com a vida da gente para a gente ficar resiliente mesmo. A caminhada não é fácil para a gente poder aprender a ser resiliente, porque resiliência é uma coisa que a gente constrói, né? Com essas batalhas, é com gente criticando, é com gente falando mal, é com gente se opondo, é a gente tentando nos distrair, como aconteceu com Neemias, é a gente conseguindo vencer cada uma dessas coisas que a gente vai construindo a nossa resiliência. Exato, Aline. E vai se transformando nesse líder, né, que a gente precisa se transformar. Sem desafio, sem aprender nada, sem superar nada. Como que a gente vai desenvolver, né, as habilidades que a gente precisa para estar liderando algo maior, algo que a gente sonha, né? Às vezes a gente sonha ali grande, quer uma empresa grande, mas como que você vai desenvolver as habilidades? Né? E aí é o ponto onde a gente vai trazer para o ponto prático aqui para dentro da empresa. Né? Como que você vai desenvolver a habilidade de contratar se você não fez várias contratações, se você não errou, se você não ajustou esse processo, se, ok, é assim que faz, é assim que dá certo, aí começa a fluir. Né? Não tem como a gente pular esse processo, pegar só uma teoria e fazer uma vez e estar 100% fácil, nunca mais a gente vai errar, né? Então, como que a gente traz para a empresa a questão da gratidão? E desse momento que a gente está agora em dezembro. Então, seja grato até onde você chegou, independente se não foi exatamente conseguindo todas as metas que você planejou para esse ano, ou às vezes você nem colocou nenhuma meta, foi mais um ano que você adiou esse posicionamento de falar assim, não, eu quero mudanças, né? De sair daquela coisa do racional, de falar assim, eu não quero mais estar onde eu estou, saiu daquela coisa, daquele sentimento de que eu não consigo, e colocou metas e buscou, né, um ambiente novo, buscou pessoas novas, conhecimentos novos, como a Aline sempre traz aqui para a gente, né? Esses 5 pontos, acho que a gente tem que falar em todo ambiente que a gente abre, né, Aline? Porque é muito poderoso. E é trazer a entender, né? Não olhar para se autocriticar ou não é possível, mais um ano que eu não consegui, não. É para você trazer clareza. Realmente eu não fiz o que eu planejei, ou eu não planejei nada, acabou o ano, não mudou absolutamente nada. Então, se você continuar fazendo do mesmo, o que vai acontecer em 2026? A mesma coisa. Só a única coisa que vai passar é o tempo, né? Você vai estar mais cansado, vai envelhecendo e vai. Como, e mais frustrado, né? O que vai mudar é que vai estar mais frustrado depois. Exatamente. Então, traz esse olhar com gratidão, porque a gratidão vai te deixar com mais energia de focar, né, em desenvolver essa resiliência. E o que é desenvolver a resiliência dentro da empresa? É sanar. O que a empresa precisa mudar, é construir o que a empresa precisa ser construída, é entender qual é a área, né? A gente fala aqui no chá
de 7 pilares da empresa. Tem vários, né, temas aqui, estudos que a gente já fez aqui, 35, né, para ser mais exato, com o de hoje, que você pode maratonar e pode estar buscando mais conhecimento nessas áreas, com a palavra do Senhor, né, que é mais do que uma cerejinha ali no topo de tudo isso. E traz aqui para a gente, né? Faz um comentário, chama no grupo da comunidade, a gente quer ajudar você, mas você precisa tomar essa decisão, né? E o dia a dia da empresa vai ter questões, e quanto mais amador, quanto menos profissional você esteja operando, mais questões vai ter. A gente tem trabalhado a questão da cultura no MBA, né, Aline? E a gente vê, elas conseguem ver, né, o quanto isso, né, vai mudar ali. Enquanto, às vezes, a equipe que você tem no momento está desalinhado com o que você acredita, com quem você é, com seus valores. E a gente precisa estruturar a empresa nesse sentido. E vão ter muitos desafios, por isso que a gente precisa dessa resiliência. E como a Aline falou, é algo que a gente desenvolve, não é algo que, tipo assim, é natural do ser humano. Pelo contrário, né, Aline? É verdade. E uma história, Aline, que eu até um dia eu estava pensando nisso, né? E criei essa história, até coloquei no meu livro. Lá no finalzinho do livro eu coloquei essa história, porque, sei lá, um dia eu lembrei e escrevi. Eu pensei assim, no empreendedor, eu imaginei, tem um empreendedor que é o Pino de Boliche e o empreendedor que é aquele João Bobo, né? Aquele João. Né? Na verdade, né, tem até outro nome. Teimoso. João Teimoso. O João Teimoso, porque a gente fala João Bobo, mas tem um João Teimoso também. Porque eles são um formato igual. Eu já tive um João Teimoso quando era criança, eu tive esse brinquedo, né? Eu lembro desse brinquedo que eu tinha. Dava murro nele, tinha uma cara de palhaço, dava murro, ele voltava, dava murro, ele voltava. E o formato dele é igual um pino de boliche. Ele é igualzinho um pino, tem assim e tem uma, né? Aquela parte, quase que igual um boneco de neve também, né? Uhum. Ele é igual, então, mas o pino de boliche, quando ele foi feito, a dinâmica dele por dentro foi feita para quando bater a bola ele cair. Né? Ele tem uma dinâmica para cair. Mas o João Teimoso não. O João Teimoso ele tem uma dinâmica para quando ele levar uma surra, ele voltar. E isso é resiliência. Né? O empresário, quando leva o soco, se ele cai, ele é o pino de boliche. Mas a gente não, a gente tem que construir essa resiliência. Né? Que o João Teimoso ele tem aquela cara de palhaço rindo. Ele leva uma trombada da vida, volta rindo e pronto para a próxima. Estou aqui lembrando. Ele volta rindo e pronto para a próxima. Então, isso aí é um ótimo exemplo de resiliência, né? A gente não nos deixar entristecer, ou não nos deixar levar pelos problemas da vida. Isso é uma coisa que eu me lembro direto, né? Eu e a Aline, a gente conversa aqui, ela sabe, né, os meus problemas pessoais, e sabe que muitas vezes tem dia que eu viro pino de boliche, tem dia que a bola vem, derruba, eu estou lá caída. Mas aí eu fico caída, parece que eu me transformo, né? Daqui a pouco eu me transformo, aí hoje mesmo eu me sinto um João Teimoso. Então, é aquela coisa, né? Então, assim, e tá ok, né, Aline? Tá ok, nós somos humanos. Tem dia que algumas viradas aí da vida realmente nos derrubam, mas a gente não fica caído. A Bíblia mesmo fala isso, né? A gente cai, mas a gente não fica caído. A gente cai, mas a gente levanta. Né? E o empreendedor ele tem que ser assim. Ele cai, mas ele não fica caído, ele se levanta. Isso aí é resiliência. Exato, Aline. E aí não é algo também que a gente precisa construir sozinho, né, Aline? Porque sozinho é muito mais difícil, né? Quase impossível. Eu não consigo imaginar eu estar sozinha, porque eu lembro de todo o tempo, né, que eu trabalhei e construí a Decruz sozinha, e era exaustivo, eu ficava perdida, não existia informação como existe hoje. Eu tenho conversado ali no privado, no Instagram, com algumas pessoas, e né, as pessoas falam assim, nossa, mas tem gente que acabou de chegar e está mais à frente do que eu. Né? Eu falei assim, muita coisa mudou mesmo, que eu lembro que para mim sair da operação, para mim construir o que eu tinha construído, então, na verdade, eu não sei nem que teoria, não existia foi uma intuição, alguém pode falar que é sorte, eu não acredito, acredito em bênçãos, eu acredito que o Senhor esteve ali comigo, mas hoje em dia realmente está mudando, mudou muita coisa, né? O acesso da informação. E é uma coisa que eu falei para ela, falei assim, não preocupa com isso, não compara, se inspira e busca ajuda.
né? A gente tem que pedir ajuda, a gente não pode ficar sozinho, e é em qualquer área da vida da gente. É difícil você ir para uma academia sozinha se você nunca malhou, você olha para aqueles aparelhos ali e fala, meu Deus, quando que eu vou ter resultado, né? Então, fica muito mais difícil para você ter resiliência, consistência com algo que você quer fazer, do que você, né, buscar ajuda. E é por isso que tem aqui, a gente criou a comunidade, porque a gente quer ser esse espaço que você vai vir, independente do momento que você tiver, a gente vai estar te guiando no como a gente vai poder te ajudar exatamente onde você está. Por isso, a avaliação, né, Line? A gente oferece essa avaliação, a gente consegue ainda fazer algumas ainda esse ano. Tem o link aqui embaixo do vídeo, você pode agendar, que a gente vai te ajudar a trazer, né, esse foco de volta, para você se preparar, né? Tem tempo ainda para você se preparar, testar em dezembro, para em janeiro já estar rodando os seus planos, as suas metas. Então, não espera o ano acabar. Por quê? Não tem... próximo ano... Não existe. Dia 1º de janeiro de 2026 só vai ser mais um dia na sua vida. É o virada de ano? Tem toda uma comemoração, tradições, tem. Mas no final do dia, quando, né, tá todo mundo cansado ali que vai dormir, é mais um dia que você está colocando a cabeça no travesseiro. Dia 2, dia 3, e aí não deixa passar mais um mês, mais um trimestre, um semestre, e chegar no final de 2026 mais frustrado, como a Aline trouxe, porque vai aumentar a frustração, né, mais cansado e com mais culpa. Aí você não consegue nem ter a gratidão para fazer tudo isso que a gente está trazendo aqui para você fazer. Isso aí, Aline, só colocar mais uma coisa aqui, né, no ponto que você falou de visão. Né? A gente tem que ter essa visão bem definida para onde a gente está indo. Né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que ter essa visão de futuro bem definida para onde que a gente está indo, para a gente não viver aquela vida que, como a do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Não pode ser assim. A gente tem que ter essa visão definida. E ali na comunidade das Alines, a Aline falou que a gente tem um clube de avanço. E esse clube de avanço é um lugar que a gente está ali ajudando as empresárias do Clean a avançarem nas suas metas ali empresariais. E a gente está trabalhando todo esse mês de dezembro com isso. Todo mês de dezembro nós estamos preparando o campo, preparando tudo que você precisa ter de visão de futuro, de meta, para poder alcançar. Então, se você não está no clube de avanço, entre em contato com a gente para que você possa, pode pôr nos comentários aqui, pelo nosso Instagram da Comunidade das Alines, pelo nosso WhatsApp, tá? Tem vários lugares que vocês podem entrar em contato com a gente, para você entrar e fazer parte dessa comunidade que vai te ajudar. Por quê? Esse ano, né, Aline, a gente está preparando o ambiente. Esse ano é o ano de preparar o ambiente para a gente poder organizar tudo, e todas as segundas-feiras a gente está fazendo isso. Para quê? Para o ano que vem vai ser o plano de ação. E a gente, quem tiver no clube de avanço com a gente vai estar pegando na mão, assim, não como no MBA, né? Mas a gente vai estar pegando na mão no sentido que a gente vai estar sendo o seu accountability partner para que você possa alcançar as metas que você precisa alcançar e chegar aonde você quer chegar. Então, no clube de avanço, a gente vai estar fazendo isso, tá? Então, olha, se você sente que você precisa de alguém para estar te ajudando, que você não está conseguindo, faz meta, mas depois ou não faz, não sabe fazer, ou faz, mas depois esquece para lá e não cumpre nada. E você precisa de alguém para estar sendo o seu accountability partner, né? Como é que fala em português? Eu sempre esqueço. Só vem a palavra em inglês para mim. Mas é aquela pessoa que está ali contabilizando com você ali, sendo seu... Fugiu da minha cabeça, não vou lembrar agora. Mas é aquela pessoa que está ali com você, tendo certeza, olhando se você está cumprindo, tem que cumprir, sabe? Está ali na sua cola para que você possa alcançar isso. É isso que a gente vai fazer no Clube de Avanço. Então, manda nos comentários aqui, ou no suporte nosso do WhatsApp, ou lá no nosso direct do Instagram, se você quer entrar no Clube de Avanço, para que você possa participar disso aí com a gente. Exato, Line, é muito poderoso. Imagina, toda segunda-feira você está ali, né, num grupo de pessoas que quer o mesmo que você quer, né? É muito inspirador. Eu lembro em épocas de mentoria individual, é poderoso aquele 1 a 1, né? A gente tem muita troca, aprende muito um do outro, mas não tem
né, o grupo não tem toda aquela energia das pessoas, né, aprendendo junto, um traz uma dificuldade, outro traz a solução, a gente traz, né, uma teoria, algo que a gente quer direcionar o grupo como um todo, então é muito poderoso. Né? Você precisa de um ambiente, né, como esse para poder começar a colocar suas ideias em ordem e, tipo assim, pedir ajuda em coisas, em temas que talvez a gente não esteja trazendo também, porque, como a gente sempre fala aqui no chá, se você quer algum assunto que você já assistiu, acompanha a gente aqui, a gente não falou ainda, deixa aqui nos comentários, da mesma forma vai ser no clube, né, que a gente vai estar trazendo. Então, a gente se conecta com a gente de alguma forma. E a Aline, como a Aline iniciou falando aqui do último ponto que a gente quer trazer hoje, é essa visão mesmo, ter isso claro. E, como eu falei, não é necessariamente uma visão só onde você almeja chegar como empresa. Não, vamos olhar aqui para esse mês agora de dezembro, vamos olhar para o primeiro semestre de 2026 e vamos traçar, né, trazer a gratidão para subir a energia, falar assim, ok, tomar a autorresponsabilidade, né, a resiliência que você precisa fazer, o que tem que ser feito, e ter as metas ali, a visão de o que você vai fazer agora em dezembro e qual é a ação que você vai ter no primeiro semestre do ano. Então, esses 3 pontos é indispensável para a gente estar liderando a nossa empresa com propósito. Não tem como a gente ter o propósito se a gente não tem clareza, se a gente não tem ali, né, por onde começar ou como fazer. Se a gente não tem clareza de quem a gente é como empresa, a gente não vai ter clareza de quem a gente é como líder. E é muito diferente, né? É muito pesado você estar ali querendo que as pessoas enxerguem o óbvio, como que você é, ou que, não acredito que é isso, e fica mais daquilo. O problema está fora, com todo mundo e com o cliente, e não está com você no sentido de você, não é que você é o problema, mas se você traz a responsabilidade para você, você busca a solução. Isso é muito poderoso, isso é liderar. Né? Uma coisa é você mandar sem saber nem direcionar o seu time. Outra coisa é você liderar o seu time com autorresponsabilidade, né, com resiliência, e trazendo essa visão para eles também, porque eles precisam. Na empresa, o seu time precisa de visão. Né, o porquê que você faz as coisas, o porquê que você está implementando o que você tem que implementar. Então, tudo isso vai filtrando e fortalecendo a cultura da sua empresa, né, os processos que você tem que criar, colocar em prática. E aí, sim, vai chegar o momento que você vai... Ai, gente, é verdade mesmo, tudo que esse povo fala aí, esse negócio de estruturação operacional, aí você entende o porquê de tudo e faz sentido, mas tem que ter um ambiente, né, Aline? Tem que ter a direção, não é de qualquer jeito, não existe pílula mágica, e é por isso que a gente está com tantos, né, lugares, com tantos ambientes, porque a gente quer que você ache o que você vai encaixar naquele momento. Né, Aline? É isso aí. Eu acho que era o que a gente tinha para trazer hoje para vocês. Deixa eu ver minhas notinhas, se está faltando alguma coisa aqui. Mas eu acho que é isso. É um desafio, né? Sim, verdade. Gratidão. Estou esperando aqui o mão na massa. Agora exato. Olha aí, gente. É a Aline mesmo, mão na massa, tá vendo? Grata por Aline, com mão na massa. Eu estive com um grupo de empresários, um grupo de pessoas, um devocional, né? E ali no final, para poder um versículo, levando uma mensagem mesmo bíblica, né? Era um devocional. E aí, no final, eu falei, gente, eu vou trazer agora a prática, porque eu sou a pessoa mão na massa. Então, vamos lá agora para a prática. Está aqui no nosso roteiro e eu estou aqui encerrando, né? Eu disse, tem um desafio, sim. Cadê a prática? Vamos para a praia. Eu amei esse aqui do desafio da gratidão. Traz para a gente, Línia, o desafio da gratidão, por favor. Vai fazer, olha, com essa palavra de hoje, né? É o desafio da gratidão. O que a gente vai fazer? Vai separar 10 minutos ainda hoje para escrever 5 motivos pelos quais você é grata na sua jornada empresarial. Então, a gente está no final do ano. Tire 10 minutinhos, vai ser até de menos, talvez, né? 5 para escrever 5 motivos só, né? Então, assim, é muito bom a gente celebrar, né? O que a gente, igual a gente falou no começo, celebre o que deu certo. Porque quanto mais a gente celebra o que deu certo, mais a gente atrai coisas boas. Quanto mais a gente está remoendo o que deu errado, mais a gente vai atrair coisas erradas.
Mas quando a gente começar a ficar pensando, olha, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, a gente vai conseguir alcançar mais. Então, tira esses minutinhos, acho que vai ser até menos de 10, tá, Aline? É cinco motivos. Se você quiser escrever até, se você quiser tirar 10, escrever mesmo, várias coisas, melhor ainda. Mas se você tiver sem, eu acho que com uns 3 minutos você consegue, ou até 2, né? Lembrar de 5 coisas que você é agradecido aí na sua área empresarial. Como a gente está falando aqui princípios para você aplicar na sua empresa, né? Olha para a empresa. Claro que esse exercício vai caber em qualquer área da sua vida, né? E te convido a fazer isso, né? Nesse encerramento de ano, né? Olhar para um todo. Mas aqui a gente vai estar falando da empresa. Então, olha aonde, né, você está e busca. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Às vezes um elogio de um cliente que você às vezes não está nem esperando, que, né, você está ali fazendo, o cliente vem, né, num momento mais sensível dele, ele vai e elogia. Uma mentorada recebeu um review essa semana, ela me passou, eu compartilhei lá no MBA. Uau, eu fiquei assim, falei, gente, tá vendo? É real essa questão, né, do cliente reconhecer o valor que você tem dentro da casa dele, não é só mais uma limpeza. Então, tenho certeza que você vai encontrar essa gratidão. Na parte da resiliência, né, a gente colocou aqui, ó, escolha um problema real que você está enfrentando hoje na empresa. Em vez de sofrer com ele, escreva 2 coisas. O que esse problema está me ensinando? O problema ensina, gente. O problema ensina e o problema desenvolve a gente. Né? E que decisão prática eu posso tomar essa semana para resolver com maturidade, né? E não com impulso. Então, você vai escolher um problema. Não, eu sei que a gente senta, né? E às vezes a gente vê a pessoa com problema em todas as áreas da empresa. E é normal. A gente não sabe o que a gente não sabe. Mas você vai escolher qual que é a dor maior, e você vai buscar ajuda, né? Seja ali no grupo da comunidade, se você não tem ideia como resolver isso, já se conecta de uma vez, já pede ajuda ali no grupo, agenda uma avaliação, né? Entra no clube de avanço, toma uma providência que quer que seja para resolver esse problema. Seja na prática ali, falar, não, eu tenho que trazer uma coisa que... eu estou completamente desorganizada ali com o produto, eu não tenho ideia do que está funcionando, do que não está. Olha para o produto. Esse, às vezes, é o menos dos problemas, né? Mas foi o que me veio na mente aqui. É a contratação. Vê como é que você está contratando, vê como é que você tem que contratar. Tem coisas que são mais complexas, você precisa de ajuda. Então, busca ajuda. Outras coisas que você só está adiando, procrastinando, pega e faz. Resolve né? E aí vai, né? Faz a escadinha, né? Qual o próximo? Qual o próximo? Isso vai desenvolver a tua resiliência, né? E a visão é escrever um parágrafo, né? Como você vê a sua empresa daqui 12 meses. Eu te convido a fazer, na verdade, agora, né, Aline? Qual que é a visão para dezembro? O que você quer, como você quer encerrar esse ano? Com mais clareza dos seus números. Eu acho lindo como a Aline fala, né? Os números contam uma história. Qual a história que seus números estão te contando até aqui? Como você está se preparando para fazer o imposto? Eita, eu mexi num lugar bem... uma ferida aqui, né? Nessa época do ano, né, Aline? Né? Então, tem o e-book que a Aline escreveu tudinho aí, como você se preparar. Qual o título do e-book, Aline? Eu lembrei dele agora. Impostos mais lucro. Isso. É um livro que eu coloquei, são várias coisas que a gente pode fazer, né? Que você, empresária, pode fazer para poder estar... esse ano ainda, consegue fazer em dezembro ainda, para deduzir no seu imposto. Inclusive, tem estratégias que você consegue fazer até abril, até o começo de abril, dá tempo ainda que vai deduzir no seu imposto em abril, tá? Até antes do dia 15. Tem algumas, só esse ano mesmo, não tem jeito, em dezembro, mas tem estratégias que você pode fazer até abril, comecinho de abril ali, para você conseguir deduzir no seu imposto de renda. Exato. Então, para, senta e faz. Não deixa para o ano encerrar, você perder a oportunidade de estar organizando o que você pode organizar para o seu imposto, e já começa o janeiro mais tranquilo. É muito comum nessa época do ano, tem gente que abriu empresa esse ano que nunca fez imposto. Então, para e faz. Escolhe uma ação.
né? Como que você quer, qual a visão que você quer? Ah, não, eu quero estar mais organizado meus números, eu quero estar mais organizado minha operação ali, tal processo, contratação. Então, coloca na visão ali para você ter ação e trabalhar a sua resiliência para resolver isso. E sempre no estado de gratidão, porque quando o cérebro está grato por algo que você está reconhecendo ali, que você já conquistou ou aprendeu com um certo desafio, se não aprendeu, né? Olhe com carinho para essa lição que sempre tem aprendizado, né? O seu cérebro não consegue estar vitimizado, estar reclamando, estar tirando, drenando a sua energia de você ter ação, de fazer o que tem que fazer. Então, olha para esses 3 desafios, na gratidão, na resiliência e na visão, que eu tenho certeza que o seu mês de dezembro vai terminar completamente diferente e, consequentemente, o seu 2026 vai começar completamente diferente também, né, Aline? Isso. Que bênção, Vamos Aline. orar? Vamos orar, sim. Nossa palavra hoje foi, assim, tremenda. E espero que tenha falado, né, no coração de cada pessoa que está ouvindo aí, como tem falado o nosso. Começou a falar aqui comigo, Aline, no brainstorming aqui antes da gente começar. Então, assim, fique atento aí para o que Deus está falando com cada um de vocês, né? E vamos orar sim, Aline. Quer que eu ore? Ora, por favor, Aline. Então, vamos lá. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais oportunidade de estar aqui. Quero te agradecer por cada pessoa que está aqui conosco, meu Pai, aqui no Chá das Alines. Esse é um momento tão maravilhoso, meu Pai, de estar aqui na tua presença, compartilhando a tua palavra, estudando a tua palavra, descobrindo, Pai, quais os princípios que o Senhor tem para nós, que somos empreendedores, que queremos não apenas empreender, mas servir pessoas como se estivesse servindo ao Senhor, que é assim que o Senhor fala na tua palavra, assim que o Senhor nos ensina. E eu te agradeço por hoje, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar a ter sempre um coração agradecido, como nós estudamos aqui hoje, que o Senhor possa nos ajudar a enfrentar cada problema, para que a gente possa ser resiliente e que o Senhor possa nos dar a visão de futuro que o Senhor quer para nós. O Senhor nos mandou nessa terra com propósito, com missão, e que o Senhor possa nos revelar isso, Pai, para que nós possamos encaixar isso em tudo que a gente faz. Muito obrigado por tudo, abençoe esse sábado e que o Senhor possa ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha, tchauzinho, ótimo final de semana. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, gente.